Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí o projetinho do nosso ring light. Olha só que legal. Olha o tamanho do ring light, tá? Isso aqui é um ring light para nossa CNC, tá? Isso aqui vai ser conectado no nosso spindle. Para quê? Para iluminar a hora da usinagem. Vai ficar muito legal, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar o projeto do ring light. A gente vai usinar todas as peças. Eu vou mostrar para vocês a lista de componentes. A gente vai fazer a montagem, o teste e a instalação, tá? Então se liga que o vídeo é completo. Então se liga aí. Bom, pessoal, no vídeo de hoje então eu vou mostrar para vocês aí o projeto do ring light. Por quê, né? A gente não tá fazendo vídeo de continuação das séries, porque eu ainda tô esperando chegar os materiais, tá? Ainda tá faltando chegar o vidro da nossa impressora 3D grande, tá faltando chegar os materiais aí da nossa Revolution número 2 tunada, tá? Então tem várias coisas aí que eu tô aguardando. Pra gente não ficar sem vídeo, eu vou começar a fazer projetinhos assim, projetos pequenos do início ao fim, para mostrar para vocês em um único vídeo o projeto do começo ao fim, tá? Então no vídeo de hoje vai ser o projeto do ring light. Ficou bem legal, bem bacana mesmo, tá? Esse ring light é para nossa CNC, né? Para encaixar no nosso spindle. Esse daqui é para o spindle de 3 cavalos da Tecmaf. Tá? Tem o diâmetro certinho do spindle de 3 cavalos. Dá para você fazer com o diâmetro para tupia ou para o spindle da Tecmaf de 1 cavalo, aquele redondinho, também dá. Ou para qualquer spindle que você tiver. Eu vou mostrar para vocês como vocês alteram aí o diâmetro do ring light, tá? Mas é um projeto bem legal, bem simples, bem barato de fazer e fica um resultado excelente. Então se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso projeto de hoje, né? O nosso ring light aqui para o spindle, tá? Vai servir tanto para o spindle quanto para a tupia, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí o que vocês precisam fazer de diferente para servir na tupia. Esse desenho específico que eu fiz é para o meu spindle de 3 cavalos, tá? O spindle da Tecmaf de 3 cavalos, ele vai encaixar certinho, aqui ele tem um diâmetro de aproximadamente 71 milímetros, né? No caso da tupia ou do spindle de 1 cavalo, você vai encontrar isso aqui no diâmetro de 65 milímetros. Depois eu mostro como fazer isso, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é fazer esse dispositivo para ser encaixado no spindle. Aqui na parte de baixo nós vamos ter 8 LEDs de alto brilho, né, branco, para fazer a iluminação, tá? Aqui esse orifício aqui é onde vai ficar o conectorzinho para a gente fazer a alimentação dos LEDs. E esses furos aqui de cima são os parafusos para fechar o conjunto, tá? Essa tampinha aqui. Então eu vou abrir aqui para vocês verem como que é por dentro. Então olha só. Eu fiz ali os rebaixos, né, para inserir os LEDs e fiz esses caminhos aqui, ó. Esses caminhos é para a gente ligar os terminais, tá? Um terminal de um LED vai ser soldado no terminal do outro. Então eu vou entortar as perninhas do LED dentro desses canais. E no final aqui, nessa parte maior, a gente vai ter o local onde vai ficar o conectorzinho, né, jack, para a gente poder fazer a alimentação. Então aqui ele é maior, chega os 2 terminais aqui onde a gente vai ligar nesse conector. E depois os furinhos menores aqui são furinhos de 2,5 milímetros, onde a gente vai fazer uma rosca M3 para poder colocar a tampinha. Colocar a tampinha em cima, né? E fechar aqui o nosso conjunto. Depois aqui na estrutura, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um local aqui da peça para fazer um furo passante, né? Na parte da lateral, vou fazer um furo de 3 milímetros e fazer uma rosca M4. E vou colocar um parafusinho ali sem cabeça, para quê? Para depois que a gente encaixar isso no nosso spindle, a gente pode vir e apertar esse parafusinho e ele vai sair aqui por dentro e vai prender no spindle, tá? Mas esse furinho aqui eu faço depois. Mas pode ser que fique tão justinho, né, tão certinho, não medir com o paquímetro, então pode ser que fique o encaixe já seja perfeito o suficiente para não precisar colocar o parafuso. Mas de qualquer forma eu vou fazer o furinho depois e pôr um parafuso ali sem cabeça para fazer o aperto, tá? E como que é o desenho aí dessa peça? Eu já fiz os desenhos, né? Então olha só. Aqui é a parte da tampinha e aqui é a parte, né, do corpo, né, onde ficam os LEDs. Esse caminho aqui, essas linhas aqui, é onde a gente vai fazer o rebaixo, né, para os terminais. Aqui, onde tem esses 2 círculos, é o furo do LED, né, e o rebaixo para o furo do LED. E os furinhos menores é onde a gente vai fazer a rosca para os parafusos
de fixação, tá? Então é um desenho bem simples, tá? Só que a gente vai fazer em 3 etapas, tá, pessoal? Eu vou usar fresas de 2,5 milímetros para fazer o canal e para fazer esses orifícios aqui. E vou usar a fresa de 4 milímetros para fazer aqui a parte do LED e recortar a peça, tá? E aqui na parte da tampinha eu vou usar uma fresa de 2,5 para fazer também esses furinhos. E daí eu vou aproveitar essa mesma fresa e vou fazer tudo, vou fazer o corte completo. Certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou ensinar vocês a desenhar essa peça, eu vou deixar esse arquivo para download lá no meu site, você vai lá em projetos, vai ter lá o Ring Light para você baixar, vai ter as informações, lista de material e vai ter lá o botãozinho para você fazer download desse arquivo aqui do SketchUp, tá? Daí depois você, com esse arquivo, você aplica ali os plugins e faz aí a usinagem na sua máquina. E se você quiser também, vou colocar na minha loja para vender o kitzinho completo, tanto da pecinha já usinada, quanto dos 8 LEDs e do jack, tá? E os fiozinhos, tudo que precisa para montar, os parafusos e tudo mais, tá? Vou colocar também lá na minha loja para vocês, quem quiser comprar já o kit pronto, é só pegar e montar, tá? E olha só, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o G-Code, tá? Então, olha só, eu peguei aqui, essa é a tampa. A tampa vai ser feita de uma única vez, tá? Isso aqui dá para fazer de uma única vez, então eu vou deixar lá a parte. Ela vai ser com uma fresa de 2,5. Eu vou deixar ela aqui de lado, tá? A parte do miolo, que é essa parte aqui, ó, eu vou fazer ela em 2 etapas. Primeiro, a gente vai fazer o rasgo do caminho dos terminais, que são essas linhas aqui. Depois, a gente vai fazer os furinhos para se fazer a rosca, tá? Os orifícios para fazer a rosca. E no final nós vamos fazer os rebaixos dos LEDs, o rebaixo do conector e o corte da peça, tá? Então eu dividi o desenho nas 3 peças que eu preciso. Primeiro a gente vai fazer aqui o rebaixo, que são essas linhas aqui, ó. Opa, essas linhas aqui, que é o caminho, né? O canal. A gente vai fazer esse canal primeiro. Depois que a gente fizer o canal, nós vamos fazer essa parte aqui, que são esses orifícios. Nós vamos fazer os orifícios. E depois nós vamos trocar de fresa e vamos fazer a parte dos rebaixos e os recortes por dentro e por fora, tá? Então esse vai ser o nosso projeto. E eu vou passar algumas técnicas que eu uso, alguns macetes para você conseguir fazer uma peça com essa complexidade aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Uma peça com essa complexidade, utilizando 2 fresas diferentes, tá? O material aqui vai ser um PAD de 15 milímetros e a tampinha vai ser um PAD de 6 milímetros, tá? Então a gente vai utilizar, como a minha fresa de 2,5, ela só tem 12 milímetros de profundidade, então eu não posso utilizar ela para fazer tudo, para fazer o recorte da peça, porque tem 15 milímetros, então não dá. Então eu vou utilizar ela só para fazer os orifícios, porque eles não são furos passantes, olha só, eles não passam, ó. Eles vêm mais ou menos uns 10 milímetros, então a fresa tem 12, vai dar. Aqui o canal ele tem só 5 milímetros de profundidade, então também vai dar. E depois os outros itens eu vou fazer com a fresa de 4 milímetros, que daí ela tem 22 milímetros de comprimento, então dá para fazer tudo, recorte por fora, fazer tudo certinho, tá? Então vamos lá, vamos concentrar aqui agora em fazer o G-Code para essas peças. Então, o que a gente precisa fazer? Toda vez que você pega uma peça complexa e divide ela em etapas, para você gerar vários G-Codes, você precisa manter sempre o mesmo ponto zero, tá? Por isso que eu coloquei aqui essas linhas aqui, ó, de construção. Por quê? Eu vou alinhar todas as peças com esse ponto aqui, que é o ponto central dessa circunferência, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Que é esse ponto central aqui, ó. Esse pontinho aqui, tá? Que é dessa circunferência. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa linha de construção com essa para colocar o ponto central para alinhar todas as peças. Então, se eu tirar essa peça daqui, eu posso colocar outra no mesmo lugar, pegando aqui pelo centro e colocando ali na junção das 2 linhas guias. E ela vai ficar exatamente na mesma posição da outra. Isso é muito importante, tá, pessoal?
Então vamos lá. E aonde vai ser meu ponto zero? Meu ponto zero vai ser no canto esquerdo na frente da máquina. Então vai ser nessa outra junção de linha guia, onde eu pego essa primeira extremidade com essa extremidade aqui de baixo, tá? Então o meu ponto zero vai ser sempre aqui, ó, nessa posição. Mas eu vou sempre posicionar a minha peça com esse ponto central nessa junção aqui, porque daí eu vou manter sempre a minha peça no mesmo lugar em relação ao meu ponto zero, tá? Isso é o mais importante quando você vai fazer vários G-codes diferentes, porque senão vai dar errado na hora de usinar, certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos fazer a configuração. A gente vai fazer, então, esses caminhos aqui com a fresa de 2,5 milímetros. E eu quero que ela tenha uma profundidade de 5 milímetros, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o desenho para vocês verem, ó. O canal, ele vai ter uma profundidade, olha lá, 5 milímetros. Então o que eu vou fazer? O macete que eu faço é o seguinte. Eu poderia falar que essa minha peça de PAD, na verdade a peça de PAD vai ter 15 milímetros. Na hora de configurar, eu poderia falar que o meu material tem 15 milímetros e na hora que eu fosse aplicar a usinagem no canal, eu teria que fazer o cálculo de porcentagem para saber quantos porcentos vai dar 5 milímetros, né, numa peça de 15. Quantos por cento eu tenho que colocar para que o resultado seja 5 milímetros. Para eu não ter que fazer esses cálculos, e como eu só vou fazer o canal com uma profundidade de 5 milímetros, então o que eu faço? Eu vou falar para o sistema que essa peça tem 5 milímetros. Assim eu posso aplicar o canal mandando fazer um corte de 100%, porque o material vai ter 5 milímetros, o resultado final vai ser 5 milímetros. Independente se a peça que eu coloquei lá para usinar tem 15, tá? Então vamos lá, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Vamos configurar. Eu vou colocar então que eu quero fazer um corte a 500 milímetros por minuto. Eu quero fazer uma perfuração, né, mover o eixo Z, movimento vertical, eu vou fazer com 300 milímetros. O material que eu vou cortar, eu vou colocar que ele tem 5 milímetros. O material, na verdade, tem 15. Mas como eu vou usinar um canal de 5, eu vou falar que o meu material tem 5. Quantos por cento do material eu quero usinar? 100%. Qual é a fresa que eu vou usar? Uma fresa de 2,5 milímetros. Não vai ter tabs, então aqui não importa. Aqui também não importa. Área de segurança eu vou colocar 5 milímetros. Área de segurança do X e do Y eu vou colocar 150 por 150. Múltiplas passadas de 2,5, tá? Então ele vai fazer 2 passadas, ele faz o canal, porque a fresa tem... Eu pedi para fazer um canal de 5 milímetros, eu estou mandando fazer passadas de 2,5, 2,5 mais 2,5, 5 milímetros. Aqui é só dar um OK. E beleza, ele colocou aqui o pontilhado, onde a área é útil, então os meus outros desenhos, ó, eles estão fora do pontilhado, tá? Deixa eu só arrumar aqui, vou colocar aqui 120 para ficar um pouquinho mais curto. Aí, olha só. Deixa eu só subir esse daqui, porque ele estava muito perto. Aí, agora eu vou voltar para o 150 aqui. 140 por 140 vai ser suficiente. Olha lá. A minha peça tem que estar dentro desse pontilhado, tá, pessoal? Dentro dos 140 por 140. Tudo que tiver aqui dentro, na hora que eu gerar o G-Code, vai exportar certinho. As outras peças, mesmo que eu aplique aqui o plugin, como ela está para fora do pontilhado dos 140 por 140, não vai ser gerado, tá? Então é isso que você precisa fazer. Coloque a sua peça que você vai fazer o G-Code dentro do pontilhado. As outras você coloca para fora. Então vamos lá. O que a gente quer fazer aqui? Eu quero que a minha fresa ande por cima dessa linha. Tá? Eu quero fazer um canal em cima dessa linha. Tá? Como a fresa tem 2,5 milímetros, ela vai fazer um canal de 2,5 milímetros. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui esse ícone que é o centerline, ou seja, a fresa vai andar pelo centro da linha. Então eu vou clicar aqui e olha só, quando eu colocar em cima da linha, ela vai ficar toda verde. Eu vou aplicar, pronto, ela ficou um verde clarinho. Quer dizer que a minha fresa vai andar
nessa posição. Mas olha o que eu fiz, eu não coloquei a porcentagem, olha lá em cima como ficou. Quando eu peguei a ferramenta, estava com 50%. É esse cálculo que eu falei para vocês. Então aqui vai ser 50% lá dos 5 milímetros. Não é isso que eu quero, eu não quero fazer cálculo. Então eu vou apagar, porque não é isso que eu quero, certo? Como eu já falei que o meu material tem 5 milímetros e eu quero fazer um canal de 5 milímetros, então antes de aplicar a ferramenta, eu tenho que falar que eu quero usar 100%. Então eu vou pegar aqui, ó, Centerline, cliquei aqui, eu vou lá na minha caixa de parâmetros e vou colocar 100% e vou dar um Enter. Agora eu vou aplicar. Então agora eu apliquei um Centerline de 100%. 100% de quanto? Dos 5 milímetros que eu falei que a peça tinha. Então ele vai fazer um canal de 5 milímetros. Coloco o ponto zero aqui, na junção das linhas. E pronto, essa primeira parte está pronta, a gente vai clicar na seta verde, exportar e você vai colocar o nome, tá? Então, como que eu vou colocar o nome? Eu vou colocar o seguinte, eu coloco aqui para eu saber depois na hora de usinar, vou colocar F de fresa, 2.5, que é a fresa de 2.5 que eu tenho, vou colocar um espacinho, vou colocar P de placa, a placa que eu vou usar é uma placa de 15, e daí eu vou colocar o nome que é essa usinagem, que eu vou colocar canal. Então, com uma placa de 15 e uma fresa de 2.5, eu vou fazer o canal. Então, eu vou salvar. Ele vai gerar o G-Code para mim. Já gerou o G-Code. Beleza. Então, a primeira parte está feita. Fresa de 2.5. Agora, a gente vai remover o desenho de dentro da área aqui onde a gente gera o G-Code. Vamos colocar ele para fora. Vou colocar ele aqui para fora. Vamos pegar o próximo. Vamos pegar aqui o desenho completo. Vamos pegar aqui pelo ponto central e vamos levar até a junção das linhas para que ela fique na mesma posição da outra peça. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer esse furinho aqui, ó. Esse furinho, ele tem 2.5, certo? Então é o próprio tamanho, né, o diâmetro da fresa. Então eu vou tirar esses círculos e vou colocar aqui, ó. Eu vou marcar tudinho e vou mandar colocar o localizar centro. Ele vai localizar o centro de tudo, tá? Então, olha só. A gente não precisa do círculo, tá? Só dos pontos. Então eu vou clicar aqui para apagar. Vamos deixar só os pontos, porque nós vamos fazer um furo simples. Um furo do tamanho, né, do diâmetro da fresa, tá? A fresa tem 2.5, os orifícios eram 2.5. Só que eu não quero vazar o material, tá? Esses furos vão ser furos que a gente vai fazer rosca depois, mas eles não são passantes. Então esses furinhos de fixação são furos de 2.5, mas eles vão ter somente 10 milímetros de profundidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para o sistema que a minha peça agora tem 10 milímetros, porque daí quando eu aplicar o furo, ele vai fazer um furo de 10 milímetros. Como o material na verdade tem 15, não vai varar o material, ela vai fazer só de 10 e vai parar. Então vamos lá, vamos mexer nas configurações. Vou continuar com um corte de 500 por 300. O meu material agora, eu vou falar que ele tem 10 milímetros. Quero cortar 100% do material. A minha fresa continua sendo 2.5, vou continuar múltiplas passadas de 2.5, não vou mexer em nada. Vou dar um OK. Só troquei aqui o diâmetro do material, falando que agora o material tem 10. E vou dar um OK. Então agora eu vou pegar o furo simples e vou aplicar aqui, 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 né? Vou fazer os 8 furinhos, eu acho. Vamos lá. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furinhos, tá bom? Então, vamos lá, apliquei os 8 furos simples e agora garantir que o ponto zero está no mesmo local, né, na junção ali, e vou clicar para gerar o G-Code. Continua sendo uma fresa de 2.5, continua sendo um PEAD de 15 milímetros, só que agora eu vou colocar aqui como furos. E vou dar um salvar. Pronto, ele já gerou o G-Code dos furos. Eu vou remover essa peça daqui. Colocar ela para fora. Então agora, ó, a gente tem o primeiro desenho com o G-Code do canal. A gente tem o segundo desenho com o G-Code para as
para os orifícios de fixação. Agora a gente vai lá pegar o nosso terceiro desenho. Terceiro desenho não, pessoal, vou fazer um quarto desenho, tá? Vou fazer isso aqui em 2 etapas também, porque tem esse orifício aqui, para não ter que fazer cálculo também, eu vou seguir esse mesmo macete, tá? Vou fazer uma cópia então aqui, ó, e vou falar para vocês ali como que vai funcionar. Então vamos lá, vamos pegar então essa peça, vamos pegar pelo centro ali, ó, e vamos colocar lá na posição. Beleza? Tá na posição. O que a gente vai fazer aqui nessa peça, tá? Aqui a gente não vai fazer nada disso daqui, ó. Eu vou apagar só para vocês não se confundirem. A gente vai fazer só esse rebaixo, porque isso aqui não é um furo passante, tá? Olha só. Ele tem uma certa profundidade, ó. Aqui tem mais ou menos, ó, 10 milímetros, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai fazer um pocket aqui, né? Porque a gente vai fazer um rebaixo. Então vamos configurar isso. Então a gente vai vir aqui, ó, configurações. Só que agora eu vou fazer um rebaixo com a fresa de 4 milímetros, tá? Então ó, o rebaixo vai ter 10, então eu vou falar que o material tem 10. 100%, eu vou utilizar agora uma fresa de 4 milímetros. E eu vou fazer o rebaixo aqui com passadas de 4. Como eu quero uma qualidade mediana, eu vou colocar aqui 50% de step over. Step over é quanto a fresa se desloca para o lado para fazer o rebaixo, tá? Então ela vai dar uma passada, vai andar 50% do diâmetro dela, ou seja, se ela tem 4, o diâmetro se ela tem 4 de diâmetro, 50% vai dar 2 milímetros. Então ela vai se deslocar 2 milímetros e passar de novo. Desloca 2 milímetros e passa de novo, tá? Então 50% de step over, não precisa de tabs, múltiplas passadas de 4. Então o que eu mudei aqui? Eu mantive material de 10, eu só mudei aqui o diâmetro da fresa para 4, agora como eu tenho uma fresa maior, eu posso cortar mais material por vez, então eu coloquei uma fresa de 4 e vou cortar múltiplas passadas de 4 milímetros, e como eu vou fazer o rebaixo, né, vou fazer um pocket, então o step over eu vou colocar em 50, e vou dar um ok, tá? O que vai acontecer aqui agora? Ó, eu vou dar um zoom para vocês, eu vou fazer um pocket aqui, ó, então eu vou pegar a ferramenta de pocket. Lá em cima, olha lá, já está 100%. Se o seu tiver diferente, você tem que passar para 100%, porque a gente quer fazer os 10 milímetros que nós informamos que o material tem. Então agora eu vou colocar aqui e vou dar um clique, uma vez só. Então olha lá, ele colocou ali o percurso para fazer o pocket. Vamos colocar o ponto zero no local certo, ali, e agora vamos gerar o G-code. Só que agora é uma fresa de 4, então eu vou colocar F4 para eu saber que eu vou usar uma fresa de 4. A placa ainda é a mesma placa de 15. E aqui eu vou chamar ela de rebaixo. E vou salvar. Beleza, já gerou o G-code. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar aqui, né? Eu vou pegar esse conjunto todo e vou colocar para fora do material. Beleza. Então agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que está faltando. Vamos pegar aqui pelo ponto central e vamos colocar no local, tá? Sempre é muito importante isso, ter o local de referência. Então, vamos lá, coloquei certinho. Beleza, tá? Então aqui, vamos lá, vou salvar para não perder. Essa parte aqui nós já fizemos, a gente não vai fazer nada ali agora. Aqui, pessoal, vão ser furos com rebaixo, tá? Então eu não preciso desse desenho, tá bom? É bom que você não tenha. Eu coloquei o desenho aqui só para ilustrar, mas vamos lá. Vamos arrumar isso aqui, ó. A parte do rebaixo vai ter 8 milímetros e a parte do furo vai ter 4,9, tá? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Então vai ser um furo de 4,9 com um rebaixo de 8. E vai ser, vamos ver quanto que vai ser de profundidade. O rebaixo, ele vai ter 10 milímetros, se eu não me engano. 10 milímetros. Então são 10 milímetros de rebaixo e 5 milímetros de furo. Então vamos voltar lá. O que a gente precisa aqui? A gente precisa somente dos pontos centrais, tá? Então eu vou colocar aqui ponto central.
e vou apagar os círculos, tá? Vou deixar só o ponto central onde eu vou aplicar o plugin. Beleza, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar aqui o furo com o rebaixo. Primeiro vamos configurar agora o sistema certinho, né? Vamos lá. Agora a gente tem que falar que a nossa placa tem 15 milímetros, porque agora que a gente vai recortar a peça, então agora tem que ser o material do tamanho real dele, tá? Então a peça agora tem 15 milímetros. Nós vamos cortar 102%, que é para garantir que realmente vai cortar a nossa peça, né? Não vai ficar nada faltando. 4 milímetros é a fresa. Eu não vou utilizar tabs, vou cortar em passadas de 4. E beleza, é isso aí. Vamos dar um OK. Beleza. Agora para o sistema nós temos 15 milímetros de peça. O que a gente vai fazer? Furo com rebaixo. É esse carinha aqui, ó. Nós vamos fazer o furo do tipo counter bore. Quanto que vai ser o rebaixo? Vai ser um rebaixo de 8 milímetros, então já está 8. Quantos milímetros a gente vai fazer esse rebaixo de 8? Vamos fazer esse rebaixo de 8 durante 10 milímetros. E o furo central, de quanto que vai ser? Vai ser de 4,9 milímetros, tá? Então a gente vai fazer um furo maior de 8, vai descer esse furo maior de 8 durante 10, e depois lá dentro vai ter só um furinho de 4,9. Vamos dar OK e vamos aplicar aqui certinho. Beleza. Aqui, pessoal, eu costumo fazer o seguinte. Como a gente vai cortar essa parte aqui, ó, esse círculo, nós vamos cortar ele fora, tá? Eu não quero que na hora que estiver cortando ele se desprenda e bata na fresa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o ponto central dele e vou colocar um furo normal, passante, bem no centro dele. Então ele vai fazer um furo de 4 milímetros no centro. Por quê? Depois que ele fizer esse furo, eu vou colocar um parafuso aqui na hora da usinagem. Para quê? Para na hora que cortar essa peça, ela continue presa e não se desprenda. Como é uma peça circular, eu colocando o furo no centro, não tem problema se ela girar, porque ela vai girar, ela é um círculo perfeito ali e não vai ter problema de bater na fresa. Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? O corte por dentro, a gente tem que remover essa peça, e do lado de fora a gente vai fazer o corte por fora, certo? Então tem que ficar aqui, ó, o corte por dentro fica com o contorno azul, com a parte que vai sair em branco, e o corte por fora ele fica com contorno laranja, com a parte que vai sair em branco, tá? Tá feito, ponto zero no local correto. Agora é só gerar o G-Code. Vamos lá. Agora é uma fresa de 4, uma placa ainda de 15, e nós vamos falar que aqui é o corpo. E vou salvar. Beleza, gerou o G-Code. Vou salvar aqui. Então o nosso corpo está feito em 4 etapas, tá? Vamos remover essa parte daqui agora e colocar para cá. Depois eu vou mostrar para vocês aí na prática a usinagem aí das 4 partes, né, dos 4 G-Codes. Agora nós vamos fazer a tampinha, pessoal. A tampinha é esse cara aqui. Vou colocar ele lá dentro, tá? Do nosso pontilhado. Vou pegar aqui pelo ponto central e vou colocar na mesma posição, tá? Aqui não precisa ser na mesma posição porque nós vamos fazer só uma peça dessa, mas vou colocar ali porque já estava tudo na medida, né? Então fica mais fácil. Aqui a gente vai simplesmente fazer um corte por dentro. Olha só, esse círculo tá bem sextavado, tá vendo? Para deixar ele um pouquinho melhor, eu vou clicar aqui, botão direito, informações da entidade. Eu vou ver se dá para aumentar os segmentos. Vamos ver se dá para colocar 50. Olha lá, 50. Daí ele já ficou, ó, redondinho, tá vendo? Beleza. Aqui é a mesma coisa, aqui vão ser furos passantes, mas com rebaixo, tá? Então eu vou fazer, ó, o maior, ele vai ter 4 milímetros. Eu vou anotar aqui também. Então é um furo maior de 4, né? Um rebaixo de 4 e dentro 3 milímetros, tá? Então é só para esconder a cabeça do parafuso e vai ser 1 milímetro só de profundidade. Eu vou comprar um parafuso cabeça chata, então vai entrar ali certinho. É só para ele ficar bem rente mesmo, para ficar bem legal, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos remover aqui, que a gente não precisa. Vamos deixar só os pontos centrais.
A gente deixa só o ponto central para poder aplicar o plugin do furo com rebaixo. Aqui é o seguinte, pessoal, vamos configurar. A gente vai utilizar então o nosso material aqui vai ser de 6 milímetros, a nossa fresa vai ser de 2.5, a gente vai fazer múltiplas passadas de 2.5 e é só isso, tá? Vamos lá, 500 por 300, material 6 milímetros, cortar 102%, a fresa tem 2.5, não vou utilizar tab, não vou utilizar step over, 5, 140 por 140, múltiplas passadas de 2.5, ok. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou fazer o furinho central aqui, para prender a peça. Vamos fazer os furos com rebaixo, do tipo counterbore. O furo maior tem 4, vai ser durante, vou colocar aqui 1.5 milímetros, e o furo central vai ser de 3 milímetros. Tá? Então eu vou fazer um furo maior de 4, esse furo de 4, né, esse rebaixo de 4, ele vai descer durante 1.5 e depois dentro vai ter um furo passante de 3 milímetros, ok? Vamos aplicar. Aplicou. Agora a gente vai cortar por dentro, a gente vai cortar essa pecinha aqui por dentro e a gente vai cortar a peça maior por fora, certo? Olha lá, o corte por dentro fica percurso azul com a parte que vai ser removida em branco e o corte por fora fica laranja com a parte removida em branco. Se não ficar assim, está errado, o seu G-Code não vai dar certo, tá? Tem que ficar com essas cores aqui, certo? Vamos colocar aqui o ponto 0 e vamos salvar. Aqui vai ser uma fresa de 2.5 e uma placa de 6 milímetros. Eu vou chamar de tampa. Vamos gerar o G-Code. Beleza, então todos os G-Codes aí foram feitos. Vou salvar. Então olha só, nós fizemos o G-Code da tampa e depois o G-Code do corpo. Passei para vocês aí os macetinhos de colocar o material com a altura do que você quer fazer, assim fica mais fácil, você vai sempre colocar 100%, não tem que ficar fazendo cálculo nenhum, gera aí os G-Codes. Como a gente vai fazer? Olha só uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês. Esses dois caras aqui, nós utilizamos uma fresa de 2.5. E esses dois caras aqui, nós utilizamos uma fresa de 4 milímetros. Você pode juntar esses dois G-Codes em um arquivo só. E você pode juntar esses dois G-Codes num arquivo só, tá? É bem legal, dá para fazer por essa ferramenta aqui. Então, vou mostrar para vocês como fazer isso. Daí você não precisa ficar trocando, lá dá para fazer tudo isso aqui de uma vez. Só que ele vai fazer primeiro o canal, depois ele vai fazer o furo de orifício. E depois você troca a fresa, vai lá, junta esses dois, mas ele vai fazer primeiro o rebaixo e depois segundo os furinhos aqui e o corte. Por que não fazer junto? Porque a gente usou um macetinho de fazer o rebaixo e fazer os furos aqui, utilizando o tamanho da peça, né, alterado. Então por isso que não dava para fazer esses dois desenhos numa única vez, porque se a gente alterou para 10, não ia dar certo aqui, porque aqui eu precisava do material todo com 15. Tá? Você pode fazer ele picado e depois você pode juntar. Como que você junta? Fazendo assim, ó. Você vai clicar aqui, ó, nessas 4 setinhas convergentes. Você clica ali, ele vai falar qual é o G-Code que você quer usar. Então vamos lá, vamos fazer então o do canal. Né? A gente quer primeiro fazer o canal. Então, ó, fresa de 2.5, placa de 15. O canal. Clico para abrir. Daí ele fala qual vai ser o segundo. A gente vai clicar aqui. O segundo vai ser os furos. Então, placa de 2.5, fresa de 2.5, placa de 15. Abrir. Pronto, são só esses dois. Então eu vou dar cancelar. Daí ele fala, ó, você quer juntar então o arquivo canal com o arquivo furos? Ok. Daí ele fala qual é o nome. Vou colocar então aqui fresa 2.5, placa de 15, vou chamar de etapa 1 e vou salvar. Agora a gente vai fazer a união desses dois aqui, ó. Então
clica ali. A gente vai fazer primeiro o rebaixo, né? Então é o fresa de 4, placa de 15, rebaixo é o primeiro. Daí ele fala para você colocar o segundo. É o fresa de 4, placa de 15, corpo. Abrir. Tem mais algum? Não tem. Cancela. Daí ele fala, quer juntar o rebaixo com o corpo? Beleza, dá OK. Então aqui eu vou colocar que esse vai ser o fresa de 4 com placa de 15, etapa 2. Beleza. Então, agora você poderia fazer a usinagem rodando esse G-Code primeiro, depois a máquina ia acabar, ia voltar para o ponto zero, daí você jogava esse G-Code, daí ela acabava, voltava para o ponto zero, daí você trocava a fresa, daí você jogava esse G-Code, ela acabava, voltava para o ponto zero, você jogava esse G-Code e ela finalizava. Só que agora nós unificamos esses dois em um arquivo e esses dois em outro arquivo. Então o que você vai fazer? Se você abrir a sua máquina e mandar o etapa 1, ele vai fazer isso, depois isso, e vai voltar para o ponto zero. Daí você troca a fresa e manda o etapa 2, daí ele vai fazer isso, depois isso, e daí ele volta para o ponto zero. Assim você não precisa mandar 4 arquivos, você vai mandar somente 2. Tá? Então nós temos agora a usinagem da tampa, da etapa 1 e da etapa 2. Tá? Se você quiser unificar, se você não quiser unificar, você faria um de cada vez, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, deixa no comentário. E agora eu vou mostrar para vocês na prática a usinagem. Daí pode ser que esclareça mais ainda para vocês o processo. Só mais uma coisinha. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar para download o arquivo assim, ó. Eu vou colocar isso aqui para download lá. Eu vou colocar isso aqui para download, tá? Esse desenho aqui para vocês baixarem. E daí vocês vão abrir e vocês vão fazer aí, vão aplicar o G-Code, vão fazer tudo certinho, tá? Só que se você estiver usando uma tupia com um diâmetro diferente, como que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Senão, você vai clicar aqui, ó. Opa. Ó, você vai clicar no círculo do centro, da parte do corpo, vai colocar aqui, ó, localizar centro, caso não tenha aparecido esse pontinho aqui, ó. E aqui na tampa a mesma coisa, ó. Clicou no círculo, localizar centro, ele vai mostrar o centro. O que você vai fazer? Você vai colocar o círculo do diâmetro da sua ferramenta aí. No caso da tupia, da Makita, do spindle de um cavalo da Tecmaf, o corpo dela é de 65 milímetros, tá? Então, 65 milímetros de diâmetro, você vai dividir por 2, vai dar um raio de 32,5. Então você clica aqui no círculo, vamos lá, você clica ali e coloca 32,5 e dá um Enter. Clica ali, 32,5 e dá um Enter. Tá vendo que ficou serrilhado, né? Porque nosso segmento ali, ó, nosso círculo estava com 24 lados. Então ele fica serrilhado. Se você usinar assim, vai ficar feio, tá? Então clica, informações da entidade, muda os segmentos aqui, ó, para 50, já vai ficar legal, tá? Aqui o outro também, muda para 50. Beleza. Então, ó, você apaga esse daqui, que é o que eu fiz, e deixa o da tupia. Tá? Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar os dois círculos prontos, tá? Se você quiser usinar para tupia, você apaga o maior, porque ó, o de dentro tem 65 milímetros, que é o diâmetro da tupia. O de fora tá com 71, que é o diâmetro do meu spindle aqui, tá? Daí você vê qual dos dois que você quer e você utiliza a linha correta, tá? Esse arquivo aqui que eu vou deixar para download, tá bom, pessoal? Bem simples, tá? Olha só, pessoal, vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante aí, acho que muitas pessoas não sabem, mas para você visualizar o G-Code, ó, tem uma ferramenta online que dá para você fazer isso, ó. Entra aqui no Google e procura por NC Viewer. É esse carinha aqui, ó, ncviewer.com. Você entra nele, ó. Você consegue exibir o seu G-Code aqui para visualizar se ficou certo, se você gerou certo. Então vamos clicar aqui para abrir. Então a gente clicou para abrir e aqui tem os nossos G-Codes. Vamos colocar aqui aqueles individuais, tá? Então o primeiro individual que a gente fez era o canal. Então vamos clicar aqui no canal. Olha lá, ele põe ali na tela, tá? O que era o canal? Ele ia simplesmente... ele ia fazer esse percurso aqui. Como a gente fez múltiplas passadas de 2.5 e a gente queria um canal de 5 milímetros, ó, vou colocar na vista lateral, ó, ele vai fazer 2.5, ele vai fazer 2.5 e depois 2.5, dando 5 milímetros, tá? Perfeito.
que era só o canal. Daí depois vamos abrir o outro. O outro era o furo. Vamos abrir aqui. Olha lá, ele vai fazer os furinhos. Esse furinho tinha que ter 10 milímetros, né? Então, ó, o furo ele faz de uma vez só, tá? Ele vai entrando e saindo, mas ele faz ali de uma vez só. E aqui, ó, você tem um G-code do lado, que você pode comparar. Olha que legal, pessoal. Tá vendo, ó, no final do G-code, ó, ele tá chegando o Z com menos 10, ou seja, ele realmente fez 10 milímetros de profundidade. Muito legal, né? Aqui você consegue ver o G-code, tá? E você consegue simular aqui também, depois eu vou simular o da peça inteira para vocês verem. Então agora que a gente mostrou o canal e o furo, e esses dois G-codes nós juntamos no etapa 1. Então vamos abrir o etapa 1 para ver se está certo. O etapa 1, olha lá, ele tem que ter o canal, olha lá, ele tem um canal e também tem os furos. Então ficou perfeito. Vamos abrir agora o segundo item, que era o rebaixo, com a fresa de 4, placa de 15, rebaixo. Olha lá, ele vai fazer o rebaixo. Era um rebaixo de 10 milímetros, né? Olha só. Ele vai fazer aqui. Como a fresa tem 4, ele desce 4, depois ele desce mais 2, tá? Dando 10 milímetros. Então vamos ver aqui no final, ó. Tem todo o G-code para ele fazer o percurso do zigue-zague ali para fazer certinho, tá? Bem legal, pessoal. Agora vamos abrir o corpo, né? O corpo tinha mais itens. Vamos colocar na vista aqui da casinha, ó. O corpo, o que ele faz? Ele faz os furos com rebaixo para o LED, faz o furinho central, faz o furo no meio aqui para eu prender, corta a parte por dentro, corta a parte por fora. Vamos colocar de lado, ó, 15 milímetros. Ele vai fazer 4, 4, 4 e depois quase mais 4, né? Vai dar 15 ponto alguma coisa. O furo com rebaixo, ó, ele vem até aqui, depois vem só o furo. Bem legal, né, pessoal? Vamos ver então agora o etapa 2, que é a junção do rebaixo com o corpo. Então, etapa 2. Ó, o etapa 2, o que ele faz? Ó? Ele juntou o rebaixo com os furos e o corte da peça em si. Ficou perfeito. Vamos abrir agora o tampa, que é uma placa de 6 milímetros. Olha lá, o tampa é um furinho com rebaixo bem curto, depois um furinho, corta a placa por dentro e corta por fora, tá? Olha só que legal, se você colocar aqui para dar um play, deixa eu dar um zoom aqui, aí. Se você clicar aqui no play, ó, ele vai mostrar a ferramenta fazendo, qual é o percurso que ela vai fazer. E o G-code aqui do lado, ó, vai rolando para você ver qual linha que ele está fazendo, ó. Bem interessante, né? Para quem quer saber como que é o G-code, ó, você vai vendo do lado e você vai vendo o que está sendo feito, tá? Bem legal, né? Ó, você dá um pause, ele vai mostrar, ó, aonde que ele está, em que linha que ele parou. Bem legal, né? Então ficou certinho, todos os percursos estão certos. Agora eu vou gravar no pendrive, vou levar lá para a máquina e a gente vai usinar. Bom, pessoal, então eu já fixei aqui nossa placa de PAD de 6 milímetros e de 15 milímetros, tá? Aqui a gente vai fazer a tampa. E aqui na de 15 nós vamos fazer o corpo, tá? Fresa de 2,5 milímetros, já está tudo configurado aqui. Eu vou abrir o arquivo de tampa, né? Aquele que a gente fez para fazer o corte da tampa e vou fazer a usinagem, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a tampa a gente já cortou, agora a gente vai cortar o corpo aqui do nosso ring light. Então agora a gente vai rodar o G-code da etapa 1. Etapa 1 é o quê? O G-code que faz o canal e o G-code que faz os orifícios, né, para fixação, certo? Eu já posicionei ali, tá no local certo.
Bom, pessoal, então, ó, a primeira etapa foi feita, ó, ele fez o canal e fez os furinhos, né, onde eu vou passar o macho ali para fazer uma rosca para a gente prender a tampa. Agora a gente vai rodar o etapa 2, só que a gente vai ter que trocar a fresa, tá? Então eu vou subir o spindle, vou trocar a fresa e depois eu vou zerar novamente o eixo Z, tá? O X e o Y eu tenho que manter no local, senão vai dar tudo errado. A gente só vai subir para trocar a fresa. Vamos colocar uma fresa agora de 4 milímetros. Bom, pessoal, então eu troquei a fresa, agora é uma fresa de 4 milímetros. Agora a gente vai rodar o etapa 2, o etapa 2 vai fazer o rebaixo e depois vai fazer o corte por dentro e vai fazer o corte por fora, tá? Então vamos lá. Olha aí que legal, pessoal. Essa aqui é a tampinha, né? Essa é a parte da tampa. E essa aqui é o corpo, né? Onde a gente vai colocar os LEDs, olha lá, o canal, o rebaixo. Agora vamos ver se vai dar certo, né? Se o que eu projetei lá no 3D, se vai dar certo na hora de montar. Vou mostrar pra vocês aonde que eu vou encaixar isso. Isso daqui, ó, vai ser encaixado nessa parte preta aqui, ó. Vai ser encaixado aqui, ó. Vai ficar aqui, a gente vai conectar o cabo aqui que vai alimentar e vai acender os LEDs, 8 LEDs em volta e vai iluminar o que estiver sendo usinado. Vocês viram na filmagem, na hora que eu estava usinando, que o spindle faz sombra em cima da peça e não sai legal no vídeo, né? Agora com esse anel aqui com a luz, vai iluminar o que estiver usinando e vai ficar muito melhor para fazer a filmagem. E ó, ficou bem justo, talvez não precise nem daquele parafuso que eu falei. Bom, pessoal, vamos começar então a fazer a montagem aqui do nosso ring light, tá? O que a gente vai precisar? Das peças que nós usinamos, né? A gente vai utilizar 8 LEDs branco, desse aqui de alto brilho. Vamos utilizar 8 desse. Vou utilizar esse conectorzinho aqui, ó, jack, para poder fazer a alimentação do circuito. Vou utilizar 8 parafusos M3, cabeça chata, para fixar a tampinha ali do ring light. E vou utilizar um parafuso M4 sem cabeça, tá? Para poder fazer aquele aperto
do ring light lá no spindle. Depois eu mostro em detalhes. E vou utilizar aqui 2 metros de cabo PP de 2 vias com 0,5 milímetros cada fio. Tá? E a gente vai precisar de ferramentas, né? Chave Allen, broca. E a gente vai precisar de ferramentas, né? Broca, macho, M3 e M4, né? Ferro de solda, estanho. Vamos lá, vamos começar. Como que a gente vai fazer, pessoal? Esse LED que eu tenho aqui é um LED de alto brilho, tá? Cada LED desse precisa de 3 volts para funcionar. Por isso que eu coloquei 8. Por quê? 3 vezes 8, 24. Exatamente os 24 volts da nossa fonte, tá? Minha fonte é uma fonte de 24 volts. Então eu vou utilizar 8 LEDs. E esses LEDs aqui precisam de 3 volts cada um para funcionar. Como a gente vai ligar em série, então as tensões dos LEDs vão ser acumuladas, né? Então vai somando, né? 3, 6, 9 até chegar no 3 vezes 8, 24. Então como vai dar exatamente a mesma tensão da fonte, eu não vou colocar resistor para limitar, tá? Porque não vai precisar. Se você estiver utilizando uma fonte maior, você vai precisar calcular um resistor para ligar em série para ele poder limitar certinho, tá? Mas no caso aqui com a fonte de 24 volts e a soma das tensões dos LEDs vai dar 24 volts, então a gente não vai precisar colocar um resistor, certo? Eu vou usar também um fiozinho branco aqui bem fininho para poder fazer a ligação, né, dos LEDs, tá? A gente vai ligar o anodo de um com o catodo do outro, tá? A gente vai fazer uma ligação em série, positivo com negativo, positivo com negativo. O LED, ele tem uma perninha maior. A perninha maior é o anodo, que é o positivo, a perninha menor é o catodo, que é o negativo, tá? Ou se você olhar, você vai ver que tem um lado do LED, esse LED aqui é transparente, não vai dar para vocês verem, mas tem um lado dele aqui do invólucro que é reto. Essa parte que é reta é o terminal menor, que é o terminal negativo, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o LED aqui dentro de cada uma das casinhas aqui dele, ó, de cada um dos orifícios. Vou colocar um para vocês verem. Quando a gente coloca o LED, ó, você coloca o LED e empurra, a pontinha dele vai sair aqui embaixo, ó. Tá? E daí a gente vai puxar uma perninha para um lado, uma perninha para o outro, dentro do canal. Então vai ser o positivo para um lado, o negativo para o outro, e a gente vai colocar o próximo LED ao contrário, né? Ele fazendo o negativo de um com o positivo do outro, negativo de um com o positivo do outro, até fazer toda a volta. E sobrando do lado de cá, desse orifício maior, o negativo de um e o positivo do outro, que daí é o que a gente vai ligar no conectorzinho jack, tá? Que vai ficar ligado aqui, certo? Então vamos lá, primeira coisa eu vou posicionar esse conectorzinho aqui, ó. Eu vou tirar a porquinha dele. E você vai pegar a tampinha, você vai colocar aqui na tampinha, ó. Coloca aqui e prende com a porquinha. Depois você dá um aperto aqui com o alicate, tá? Então vai ficar assim, ó. Depois o conjunto todo vai ser fechado assim, ó. Tá? Vai ficar fechado. Então o que a gente vai fazer agora? Antes de eu começar a colocar os LEDs, eu vou passar aqui um macho M3 nesses pontinhos de fixação aqui, ó, que são esses furinhos, para a gente poder fazer rosca neles, para poder fazer a fixação. Então vou pegar um macho M3, né, vou colocar na parafusadeira. Esse aqui é um macho de máquina, né, não precisa fazer na mão, você coloca na parafusadeira e faz aí a rosca. Bem fácil, é só vir aqui, ó, e fazer a rosca, tá? Faz isso para os 8. Então olha só, eu já passei aqui o macho nos 8 orifícios e já fiz a rosca M3, tá? Para fixar com esse parafusinho aqui, ó. Tá, ó. Agora tem rosca.
Show de bola. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os LEDs, conforme eu disse, colocando a perninha, né? O negativo de um para um lado. Ó, vou colocar aqui no canal. Coloca a perninha no sentido do canal e o negativo para um lado, positivo para o outro. Daí você vai colocando na mesma sequência, negativo sempre para o mesmo lado, tá? Então o negativo desse vai com o positivo desse, o negativo desse com o positivo desse, e assim por diante. Depois que você colocar todos, você vai entortar as perninhas para dentro do canal, né, de forma que dê para fazer a soldagem. Caso uma perninha não encoste na outra, você vai cortar um pedacinho do fio para emendar, né, para poder fazer a ligação. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, eu coloquei todos os LEDs e eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas ó, uma perninha, as perninhas deles dobradas, né? Uma conseguiu encostar na outra, vai dar certo, tá? Não vou precisar nem do fiozinho branco para emendar. Então, eu já vi que uma perninha chega na outra certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar os LEDs aqui por baixo para eles subirem um pouco, né, na mesma posição certinha. Para quê? Para eu fazer a solda e depois que eu soldar todos eu empurro eles de verdade para dentro e com uma chavinha de fenda eu empurro os terminaizinhos para dentro dos canais, tá? Espero que tenha focado aí para vocês verem. Vou colocar de lado, ó. Então, positivo de um no negativo do outro, positivo, negativo, tá? Você vai colocar todos eles com os negativos para o mesmo lado, tá? Negativo para cá, negativo para cá, negativo para cá. Assim, o negativo desse fica com o positivo desse, o negativo desse com o positivo desse, e ele faz a ligação em série, tá? Então, o que sobrou aqui no final? Um negativo desse lado e o positivo desse lado. Aqui a gente vai soldar um fiozinho pequeno para poder prender aqui nesse conector aqui, ó. Porque daí a gente vai colocar o fiozinho para dentro e apertar aqui, tá? Então agora eu vou fazer a soldagem. Eu já fiz a solda, então, ó, não precisei nem colocar o fiozinho branco, ó. Uma perninha conseguiu encostar na outra e eu consegui fazer a solda, ó. Agora é só empurrar o conjunto todo para dentro, tá? Antes eu vou soldar agora um pedacinho de fio aqui, ó, no negativo e no positivo, tá? Um pedacinho pequeno, uns 3, 4 centímetros de fio, para poder ter os terminais. Então olha só, soldei agora aqui um pedacinho de fio, ó, em cada um dos terminais. Então agora a gente tem o negativo e o positivo. Eu vou até ligar na fonte agora para ver se todos os LEDs estão funcionando antes que eu faça todo o resto da conexão, né, e feche o conjunto, tá? Então eu vou ligar aqui a fonte de 24 volts para ver se todos vão acender, se está tudo certo, se eu liguei o negativo com o positivo, né, na sequência em série correta. Então ó, liguei a fonte aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui agora então. Eu vou ligar o terminal negativo e o positivo aqui, só para ver se todos os LEDs estão acendendo, né? Vamos ver. Olha lá. Show de bola. Todos estão funcionando. Então agora a gente vai soldar o conector, tá? Depois a gente vai fechar o conjunto. Vamos lá. Esse conectorzinho é o seguinte, ó. O pino central é o positivo, certo? Ou seja, então aqui nesse conector, o pino de dentro é o positivo e essa parte de fora é o negativo, tá? Aqui no pino que recebe, né, que encaixa, o pino ali dentro é o positivo e em volta é o negativo. Então olha só, pessoal, eu soldei aqui o conector. O positivo no pino central, né, que era o positivo, naquele pino maior do conectorzinho, e o negativo nesse pino de fora aqui, ó, no pino de fora, tá? Então agora é só empurrar todos os LEDs para dentro dos orifícios e colocar o fiozinho certinho ali, ó, dentro de cada um dos canais e fazer aí o fechamento, tá? Agora você faz aí com cuidado para não arrebentar nenhuma solda e faz aí o fechamento do conjunto e trava com o parafuso. Então aqui agora, pessoal, é só colocar os parafusos de fixação e fazer o aperto, né? Não precisava de 8 parafusos, né? Mas 4 aqui já era suficiente. Eu acabo sempre exagerando, né? Então vamos lá, vou fazer aqui o aperto e já mostro para vocês o resultado. Então, olha só que legal aqui nosso ring light. Os LEDzinhos aqui na parte de baixo, nosso anel aqui de iluminação,
tudo fechadinho com o conector. É só colocar lá na máquina e ligar o cabo aqui agora. Vamos fazer o cabo agora, pessoal. Olha só, eu já soldei. Aqui ainda, ó, falta fazer o seguinte, falta fazer um furo aqui para colocar o parafuso sem cabeça. Eu vou deixar isso para o final, tá? Vamos agora fazer o cabo. Olha só, cabo PP de 2 vias, né, com o fio de 0,5 milímetros. Eu já soldei aqui o conector, ó. Então o azul eu coloquei no pininho menor, que é o pino central, que é o positivo. E o cabo preto eu coloquei naquela haste maior, que é o negativo, tá? Agora é só a gente colocar aqui e fechar aqui o conjuntinho. Então a gente tem aqui o nosso conectorzinho pronto. Do outro lado do fio, nós temos aqui, né, o positivo e o negativo, né? O que a gente vai fazer? Dá para fazer 2 coisas, pessoal. Uma é fazer isso aqui, ó, colocar os terminais. Eu vou colocar os terminais para quê? Para a gente ligar direto na fonte. Daí a gente ligando isso aqui direto na fonte, o que vai acontecer? Nosso anel vai estar lá no spindle, né? Quando a gente quiser ligar, a gente tem que vir e conectar o cabo, tá? Tem que conectar o cabo. Você pode fazer o seguinte, se você não quiser, né, ter que ficar ligando e desligando o cabo para ligar o anel aqui, né, o ring light, você pode colocar um botãozinho liga e desliga em um desses fios aqui, ó. Então você vai ligar direto na fonte, mas antes vai ter um botãozinho de liga e desliga. Eu não vou utilizar o botão de liga e desliga, tá? Então eu vou colocar direto aqui os terminais, vou ligar na fonte e toda vez que eu quiser a iluminação eu venho e conecto o cabo aqui no ring light, tá? Para mim assim já é suficiente, mas você pode colocar um botãozinho de liga e desliga. Então agora a gente vai colocar e soldar o conector, né? Esse conectorzinho aqui, ó. Só para ficar um trabalhinho legal, né? Para a gente poder prender na fonte. Então olha só, pessoal, eu já coloquei aqui os terminais. Eu coloco o terminal e eu não só aperto ele com o alicate, como eu também deixo um pouquinho do fio passando. Para quê? Para eu soldar, tá? Para que não tenha perigo de soltar. Então eu sempre faço isso. Além de apertar o conector com o alicate, eu não confio que vai ficar muito, né? Que ele pode soltar. Então, além de prender com o alicate, né, apertar aqui o conector, eu depois ainda faço a soldagem da ponta do fio que passa ali para ficar mais firme, né? Então tá pronto o nosso ring light, né? O nosso ring light e o nosso cabinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um furo nessa parte do corpo, né, na parte mais grossa. Você tem que fazer um furo entre os parafusos, mas não pode ser na direção do LED, tá? Ó, entre os parafusos, no meio tem um LED. Você vai ter que fazer entre um parafuso e um LED, tá? Para não correr o risco de acertar o LED, certo? Então você vê onde tem um LED e onde tem um parafuso, ó. Tem um LED aqui e um parafuso aqui. Então você vai fazer um furo no meio, tá? Um furo passante com uma broca M3, né, uma broca de 3 milímetros, e depois a gente vai passar um macho, M4 para fazer a rosca, tá? Então eu vou preparar aqui pra gente fazer. Então olha só, pessoal, eu peguei e fiz um furo aqui, ó, né, entre um parafuso, ó, tem um parafuso aqui, tem um LED aqui, ó, eu fiz um furo entre o parafuso e o LED. Fiz um furo com a broca de 3 milímetros. E agora eu vou passar o macho aqui, ó, para fazer uma rosca M4. Pronto, agora a gente tem uma rosca M4. É só a gente colocar o nosso parafusinho sem cabeça. Ele tem o tamanho do corpo, né? Então ele não vai ficar não vai ficar saindo. Lá. Deixa eu passar aqui deixa eu colocar ele um pouquinho mais para dentro. Eu vou só passar aqui o estilete para tirar essa rebarbinha aqui. Isso. Aqui também. Então olha só, o parafuso ele tá aqui, ó, mas ele não fica para fora, e na parte de dentro, ó, ele não saiu ainda, tá?
Então ele fica alojado ali, dá para você colocar então no spindle, e se você achar que não ficou firme o suficiente, daí você vem com a chavinha Allen e dá um pequeno apertinho. Conforme você vai apertando, ele vai saindo aqui e vai apertando no corpo do spindle para fixar, tá? No meu caso ele entra bem justo, então eu vou deixar ele um pouco para fora, para não ter necessidade de utilizar o parafuso, tá? Mas agora sim tá pronto, vamos fazer a instalação então, pessoal. Então vamos lá, vamos fazer a instalação. A gente vai instalar o anel aqui, ó, nessa parte aqui do spindle. Esse aqui é um spindle da Tecmaf de 3 cavalos, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Então olha só, tá instalado, ficou bem firme, ó. E não preciso nem apertar o parafusinho ali que eu coloquei para trás. Olha só, então tá instalado, fica muito firme, entrou bem justo, tá? Eu peguei a medida certinho, fiz a usinagem e ficou bem justinho mesmo, pessoal. Não preciso nem fazer o aperto do parafuso aqui do lado, ó. Não precisaria nem fazer esse aperto aqui, ó, tá? Então agora a gente vai pegar o cabo que tá ligado já lá na fonte e daí a gente faz a ligação, ó. Colocou aqui, nosso spindle vai iluminar a área de trabalho. Olha só que legal. Bem massa, né, pessoal? Agora vai facilitar bastante aqui a usinagem, né? Dá pra gente ver, ó, ele faz uma iluminação, fica bem legal. Eu vou levantar o spindle pra gente poder ver melhor. Ficou uma imagem bem legal, deu um visual bem legal pra máquina. Aqui é o parafusinho de ajuste, ó, para você fixar. Daria para eu ter colocado esse anel aqui um pouquinho mais para cima ainda, né, para ficar melhor. Mas olha que visual legal que fica para a máquina, fica muito legal, né? Ó. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você esteja gostando, tá? Então no vídeo de hoje eu mostrei aí o projetinho do Ring Light, faz aí que vai ser bem legal, sua máquina vai ficar bem legal. Eu vou começar a fazer vários projetos pra gente fazer melhorias nas máquinas, tá? Acessórios pra colocar na máquina. O próximo acessório aí que eu já tô projetando vai ser o coletor de pó, né? A gente vai fazer um encaixe do coletor de pó, então fica ligado aí que vai ter novidade ainda no canal. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês aí o projeto de um brinquedo que eu fiz pro meu filho. Muito legal, um vídeo bem completo também, onde eu vou mostrar o desenho do projeto, usinagem, montagem e ele utilizando, tá? Vai ser a primeira vez que ele vai aparecer aqui no canal. Eu vou mostrar o brinquedinho que eu fiz pra ele, muito legal, fica ligado. Acho que o vídeo vai sair no sábado, tá? Então se você tá gostando, deixa o like aí pra fortalecer o canal, divulga pros seus amigos, compartilha no seu Facebook e a gente se vê no próximo vídeo.